Bom, meus amores, tudo bem? Eu fico com mania de dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu esqueço que vocês assistem em horários aleatórios, né? Então, tudo bem com vocês? Tô eu aqui pra gente fechar o nosso módulo dessa semana e nós vamos corrigir os exercícios dos 3 módulos que nós estudamos. 28, 29 e 30, todos são relacionados à água. Porém, o capítulo 9 ainda não acabou. A gente ainda vai ver mais algumas coisas do capítulo 9 na próxima semana. Bom, então, seguindo aqui o nosso raciocínio, mentira, gente, é capítulo 10, desculpa, tá? Vamos corrigir primeiro o exercício do módulo 28. Então, vamos lá. De acordo com o conhecimento atual sobre o sistema solar, a água no estado líquido é uma raridade nos planetas. Os astrônomos tentam localizar planetas com água líquida fora do sistema solar. Isso porque essa substância é fundamental para a existência da vida como a conhecemos, pois, letra A, carrega substâncias necessárias à respiração dos animais. Não é só por causa disso. Ela realmente carrega substâncias, mas a gente, para respirar, a gente não necessita da água dessa forma. Letra B. É o meio na qual ocorrem as reações químicas de um organismo? Sim, gente, é o que a gente chama de metabolismo. Para que o metabolismo aconteça, é preciso que exista água. Vamos ver por que não é a letra C? Gera um ciclo no planeta que garante seu resfriamento constante? Não, gente. O resfriamento foi na época do surgimento do planeta, que ele era muito quente, era uma bola de fogo. Com o passar do tempo, ele foi resfriando. Então, a letra C não é. Letra D. Hidrata a crosta terrestre, incluindo o solo? Não, gente. A crosta terrestre não precisa de hidratação. Ela tem a água ali que serve para que a gente use, mas ela não necessita de hidratação. Tanto é que a gente tem outros planetas que não tem água e o planeta está ali, ele não deixa de existir. Letra E. Evita a morte por elevação da temperatura? Também não é essa, tá? Embora a água regule a temperatura do nosso corpo, aqui ele pergunta, ó, é fundamental para a existência da vida, não para que os seres vivos não morram. Sim? Foi? Então vamos lá, número 2. Explique por que o experimento de Miller e Urey foi importante para a aceitação das hipóteses de Oparin e Haldane sobre a origem da vida. Bom, gente, o que acontece? Oparin e Haldane, eles propuseram uma teoria, porém, eles não conseguiram testar essa teoria naquele momento. A importância do experimento de Miller e Urey é que foi porque a partir daquele circuito que eles criaram, daquele experimento, eles puderam chegar até as substâncias orgânicas, como os nossos amigos Oparin e Haldane, seu estagiário, eles propuseram, seu aluno. Sim? Então, dessa forma, eles conseguiram testar, comprovar que a hipótese de Oparin e Haldane era correta, que a vida ela começou ali no nosso oceano primitivo. 3. A Terra já passou por várias fases ao longo dos seus 4,6 bilhões de anos. No início de sua existência, as condições sobre a superfície do planeta eram bem diferentes das condições atuais. De acordo com estimativas científicas, quais eram as condições da Terra primitiva? Bom, a gente sabe que o nosso planeta era muito quente. Nós tínhamos constantes erupções vulcânicas. Nós tínhamos o quê? Nós recebíamos muita radiação do Sol, porque nós não tínhamos ainda a atmosfera dessa forma como nós temos, a nos proteger da radiação solar. E nós tínhamos muitos gases que eles vieram a partir dessas erupções vulcânicas, a partir desse resfriamento do planeta Terra, como amônia, por exemplo, como fala aqui, vapor de água, hidrogênio. Então, essas substâncias foram as substâncias que se uniram e formaram os coacervatos, as moléculas mais complexas, as moléculas orgânicas. Ufa! E aí?
Até aqui tudo bem? Então vamos passar adiante. Número 3. A Terra passou... E é a mesma questão, gente. É a mesma questão, desculpa, tá? É a mesma que nós já vimos lá, só que ela... Legal que assim você consegue copiar a resposta se você não acertou. Então vamos para a próxima alternativa, número 4. Assinale a alternativa que descreve as condições da atmosfera primitiva. Formada por gases, metano, amônio, hidrogênio e vapor de água, sim, eram as substâncias que estavam lá presentes, que se agregaram e formaram o que a gente chama de coacervados. Aí é que a gente tem formada apenas por água? Não. Formada apenas por vapor de água? Também não. Formada por gás carbônico e vapor de água? Formada por gás metano e amônio? Apenas? Não. Toda vez que coloco apenas, chega o seu pezinho assim um pouco para trás, porque a gente tem alguma coisa aí que não está legal. 5. Quais são os limites encontrados pelos cientistas em sua investigação sobre a origem da vida? Os limites são porque conseguiu-se chegar até os coacervados, né, através do teste de Miller e Urey. Porém, o que deu o salto para esses coacervados formarem uma célula, a ciência ainda não conseguiu chegar. Então, essa limitação de ter um experimento que vai conseguir chegar nessa célula primitiva. Agora, falando do nosso outro módulo, tá? A agricultura é uma atividade que garantiu a expansão da população humana, pois livrou os seres humanos dos predadores naturais, garantiu o encontro de homens e mulheres para a procriação, garantiu a fixação dos seres humanos em regiões propícias ao plantio e à produção de alimentos em abundância ao longo de todo o ano. Olha só, gente, exatamente isso, né? Nós buscamos a agricultura quando a gente aprendeu a construir ferramentas, quando a gente aprendeu a dominar o fogo, a gente passou a morar em locais que tinham água. Por quê? Porque a gente utilizava essa água para a agricultura e para que nós pudéssemos ficar fixos em um único local. 2. O Crescente Fértil é uma região próxima ao atual Oriente Médio, conhecida como o local de surgimento da agricultura e um dos berços das civilizações humanas. Que características desse local propiciaram o surgimento da agricultura? Como eu falei para vocês, é dos rios sazonais. Então, esse local, ele tinha presença ali de rios sazonais que, quando eles estavam na cheia, eles faziam com que aquele solo ele ficasse muito fértil. Então, por isso, as civilizações elas começaram a se fixar nesse local. Mesopotâmia, se não me engano, é onde tem o Irã hoje, né? Não sei. Professores de história podem me corrigir, porque não sei ao certo. Bom, isso é o trecho de uma reportagem, então vamos ler. A população ribeirinha da zona da Mata Sul e do Agreste de Pernambuco enfrentou nesta sexta-feira mais uma enchente que deixou ruas e casas alagadas, além de famílias desabrigadas e desalojadas. É a segunda cheia na região em menos de 2 meses. De acordo com moradores da Escada e Ribeirão, na Mata Sul, os rios Sapucaí, Ipojuca e Amaragi transbordaram com as chuvas dos últimos dias. Assinale a alternativa que representa a principal causa de enchente nas épocas da chuva. Mudanças climáticas? Não, gente. Se a gente está falando de época da chuva, não é mudança climática. Mau planejamento das cidades que ocupam áreas de inundação natural dos rios. Por quê? Porque hoje a gente tem como observar, a gente tem estudos para saber para onde esses rios eles estão enchendo e aonde eles estão esvaziando. Só que como a gente tem cidades muito antigas, elas não propuseram, elas não observaram isso e apenas se estabeleceram ali. E nisso, talvez, por causa desse motivo que tem enchente. Nesse caso aqui, o que ele está propondo é isso. Porém, a gente tem outras causas de inundação.
lixo nos bueiros, não é? A gente tem uma população muito em determinados locais que vai fazer com que aquele local ele tenha mais concreto, tenha menos solo para absorver essa água. Então a gente tem muitas causas das enchentes. Para que a gente possa dizer por que aconteceu essa enchente, a gente precisa antes, né, analisar o contexto daquela localidade. Letra C. Enchentes recentes associadas ao problema da modernidade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Problemas políticos. Tem a ver com problemas políticos, mas não é só problemas políticos. Excesso de chuva no verão. Bom, a maioria do verão é mais quente, né? E aí, se ele é mais quente, tem mais evaporação, então chove mais, normal. Número 3. A água do planeta movimenta-se em um grande ciclo denominado ciclo hidrológico ou ciclo da água. Assinale a alternativa que demonstra a ordem correta dos eventos nesse ciclo. Bom, falei para vocês para começar pela evaporação. A água que está em determinado rio, que está em mim, que está no mar, ela vai mudar de estado físico. Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Depois disso, essa água vai subir, esse gás vai subir. Quando chegar a altitudes que são naturalmente mais frias, o que vai acontecer? Esse vapor de água, esse gás, vai mudar de estado físico de novo. Ele vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Então, ele vai condensar. Olha só, evaporação, condensação. Primeiro eu estou com essas aqui. Depois disso, depois que essa água condensou, ela vai formar as nuvens de chuva. Essas nuvens vão ficar pesadas e vai o quê? Chover. Sinônimo de chuva é precipitação. Depois disso, essa água vai escoar e vai infiltrar no nosso solo. Então, o nosso gabarito é a letra D. Fala que você acertou, fala, porque essa foi muito fácil. A próxima, número 4. Sobre a água própria para o consumo, assinale a alternativa correta. A água é um recurso natural decomposto após o uso e por isso um dia vai acabar? Não é decomposto após o uso, tá, gente? B. A água de boa qualidade própria para o consumo está ficando cada vez mais escassa. Lembra, gente, que boa parte do nosso planeta é formado por água, mas por água salgada. Tá? Tem outra parte que é água congelada. Então a água que é disponível, água doce, boa para o consumo, não estou nem falando de água limpa, porque a água a gente limpa. A gente tem uma pequena parte delas. C. Com o aquecimento global, a água está ficando cada vez mais tempo em seu estado gasoso? Nada a ver. As mudanças climáticas têm causado acúmulo de água em estado sólido no polo do planeta? Não, muito pelo contrário, né? Essas geleiras, elas estão derretendo. A água é um recurso que não se renova. Não, gente, é um ciclo, tá errado. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo, espero que vocês estejam aproveitando essa quarentena para estudar, para lembrar sempre da Renatinha. Amo vocês.